Paz seja convosco. Grande Deus e eterno Pai, nós te adoramos nessa hora, te louvamos por tudo quanto o Senhor tem feito, pelo teu amor. Pedimos ao Senhor que venha encher os nossos corações, abrindo o nosso entendimento para essa palavra, Senhor, tão definitiva, tão escatológica para esse momento, que respeita ao fim de todas as coisas. Queremos que o Senhor nos abençoe de uma maneira tal que nós sejamos arautos do Senhor, verdadeiramente arautos em anunciar, e que o Espírito do Senhor encontre os corações ávidos por receberem o ensinamento e acatarem a mudança para o bem das próprias pessoas, Senhor. Porque o Senhor é Deus e continuará como Deus. Mas aquele que perder a salvação, ele nunca mais terá a chance de estar diante de ti. Por isso nós te glorificamos, te adoramos por essa palavra de hoje, te bendizemos, porque grande é o Senhor e digno de toda glória e toda honra. Que o nome do Senhor seja glorificado. Querido, no livro de Apocalipse eu sempre faço um resumo do que aconteceu no último dia ou na última mensagem. E eu quero só relembrar do resumo passado. Os filhos de Deus que aceitam Jesus, isso é um resuminho daquilo que fora pregado foi feito na aula passada ou na pregação passada. Os filhos de Deus que aceitam Jesus como Senhor e Salvador trilham o caminho do bem. Os filhos das trevas que rejeitam a Deus e o sacrifício de Jesus na cruz trilham o caminho do mal. De um lado estão apenas aqueles que servem a Deus, de outro aqueles que servem ao diabo. Chegou um ponto, na realidade sempre foi assim, mas nunca houve agora uma necessidade. Queridos, entenda quando a gente está falando isso aqui, não é para sensibilizar ninguém para ir para a igreja, amontoar a igreja, não se trata mais disso. Não se trata mais disso, não. É claro que isso é algo que acontecerá normalmente pela escolha do Salvador, né? De um lado estão aqueles que servem a Deus, do outro aqueles que servem ao diabo. Estamos diante de uma batalha contínua que irá estender até o último momento do fim dos tempos. Para complicar ainda mais o cenário, a nação de Israel está exatamente no centro desse conflito milenar. Muitas nações sentem ódio de Israel. Isso aí você já está careca de saber. Mas a única razão para esse sentimento destrutivo contra o povo de Israel é compreendida de uma perspectiva espiritual. De outra forma, não tem sentido algum. E agora nós entramos na maior profecia do mundo, na parte 11ª, na 1/10 parte, né? Israel ocupa, então aqui começamos, Israel ocupa uma área de 20.700 quilômetros quadrados, o equivalente ao estado de Sergipe. O Brasil, tendo essa imensidão continental que nós temos, igual um outro exemplo, Portugal é mais ou menos o tamanho do Rio de Janeiro. Então aqui cada estado nosso, na realidade, é um país, por assim dizer, pela dimensão que nós temos aqui de 8 milhões de quilômetros de área, né? Quadrados, 8 milhões de quilômetros de área e agricultáveis, para você ter uma ideia. Então aqui é um lugar, né, bacana para se viver. Querido, se você mora no Brasil e de repente você fica naquele vai e vem para os Estados Unidos, eu acredito que vai chegar uma hora que você vai entrar numa fria tão grande, você vai ficar chorando voltar para o Brasil e não vai ter condições. Isso é uma palavra profética que eu estou lançando para você. Vai se cumprir, tá? Então Israel ocupa uma pequena área de 20.700 quilômetros quadrados, o equivalente ao estado de Sergipe. No Nordeste brasileiro, grande parte de sua geografia é coberta por desertos. A maior parte daquele território, olha, se não fosse a mão de Deus, Israel já teria sucumbido há muito tempo.
Mas lá é a terra do Senhor, foi Ele que estabeleceu aquele lugar, foi Ele que fez o pacto com aquele povo e é Ele que guarda aquele lugar. Por isso aquele local é tão odiado pelas nações circunvizinhas, sendo ali a única democracia do Oriente Médio, do Oriente, por assim dizer. A agricultura e a pecuária ou a captação de recursos naturais e demais culturas são feitas com muita dificuldade e sacrifício. Eu vi uma reportagem e vi como eles cultivam alimentos, como o ermo verdadeiramente floresce. Porque onde está a bênção de Deus, é por isso que Abraão, quando teve que se separar de Ló, seu sobrinho, ele mandou ele escolher, porque Abraão sabia que onde ele fosse, Deus estaria com ele. E a área que ele foi habitar era uma área desértica, né? Mas Deus estava com ele. Entretanto, o mundo inteiro quer conquistar aquele pedaço de terra, especialmente a cidade de Jerusalém. Você sabe por que o Monte Moriá, o centro, está no centro, é o centro de Jerusalém. É por isso que nós devemos. Você sabe por que o Monte Moriá é o centro. Se você não sabia, você fica sabendo agora, o centro de Jerusalém. E esse é o centro do mundo, tanto do ponto de vista físico quanto espiritual. Muita gente quer ir para Jerusalém, quer ir lá ver como é que é, ir saber onde o nosso Salvador ele passou, né, na Via Dolorosa, onde ele passou seguindo na Via Crucis, né, onde ele passou indo para morrer, carregando a cruz, em resgate de todo ser humano. E a maioria do povo, desse gênero humano, está recusando a Deus. Mas isso é por um período de tempo, né? Então esse é o centro do mundo, tanto do ponto de vista físico como espiritual. É por isso que Satanás provoca as nações contra Israel. A única democracia do Oriente Médio, aquilo que eu disse para você agora há pouco. A conquista de Jerusalém, portanto, representa o domínio do mundo. A despeito das diversas denominações eclesiásticas, a igreja, como o corpo de Cristo, precisa se unir para interceder por Israel e defender Jerusalém. Orem pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que amarem essa cidade, aqueles que abençoarem Jerusalém. Eu abençoo Jerusalém e oro para que ela mantenha os seus muros guardados desses inimigos e na hora que eles vierem, eles serão como já está previsto. O diabo já sabe disso, que ele vai ser destruído ali pela boca de Deus. Então ele vai tentar incitar o maior número de nações, de pessoas, como na realidade já começou isso. O que tem de pessoas se declarando ateus, que detestam Deus, que não gosta de crente, que não gosta da Bíblia, que não gosta do cristianismo, e estão demais. É porque está chegando a hora do confronto final. Creia nisso, querido. Force um pouco a sua natureza para o seu bem. Para o seu bem. De repente põe a mão na consciência e fala assim, pera lá, alguma coisa está acontecendo, dada as excepcionalidades que tem acontecido, esse momento de exceção, que o mundo inteiro está com máscara, está mascarado. Você não parou para pensar que tem alguma coisa acontecendo aí? Alguns podem pensar, igual o Leandro Carnal, que é um tonto de carteirinha, que diz que agora é um bom momento para o povo crente, né? Certamente fazer o seu terror em cima das pessoas. Querido, olha, se tem uma coisa que os cristãos não fazem em cima de ninguém, é terror em cima de ninguém. Pelo contrário, abre a visão da pessoa para que ele não se perca, para que ele não se arrebente todo, para que ele tenha salvação naquele que morreu na cruz do Calvário. A conquista de Jerusalém, portanto, representa o domínio do mundo, a despeito das diversas denominações eclesiásticas, né? Chegou a hora de os verdadeiros cristãos escolherem o lado de Deus nessa guerra. Quem insiste em permanecer do muro já escolheu o seu lado.
Ah, eu estou em cima. Já viu aqueles covardes? Todo covarde na hora da batalha. Ah, eu não estou nem de um lado nem do outro, estou em cima do muro. Então ele leva chumbo de todos os lados. Né? Os outros lá fazem, eu não sei o que é aquilo, o outro fala, também não sei. Fogo nele e pronto. Na realidade, o lugar de covarde é esse mesmo. É ser arrebentado para tomar vergonha na cara. Né? Ficar contra Israel é posicionar-se contra o cristianismo. A situação dos cristãos no Oriente Médio é devastadora. Queridos, sinais estão acontecendo. A TV está mostrando isso. E você tem acompanhado. Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, invadiu a Síria. Olha o que esse desatinado fez. Intimou os cristãos curdos, dizendo ou se convertem ao Islã ou serão decapitados. Em outras palavras, você não tem... Chegou para os cristãos de lá, os curdos. Ou vocês se convertem ao Islã ou vocês serão decapitados. E é isso que um déspota, um tirano, um governo absolutista, ele tem para a população. É a imposição tal e qual. Então, aquele que tem medo de se autodenominar cristão, estou falando só os nominais, porque nominais tem muitos. Mas na hora de chegar para confessar Jesus mesmo, eu quero ver, principalmente no período da grande tribulação, aquele que não for arrebatado, no arrebatamento, quando Cristo virá das nuvens, ele levará os seus, esse aí ficará para a grande tribulação. É que é crente mentiroso, falso, enrolado, né? Que é, mas não é. Então chegará um momento que ele vai ter que tomar uma decisão pela dor. Ah, você não fica doando Cristo, ó. É assim, não vai ter outra forma. Então, presta bem atenção, essa perseguição gratuita contra os cristãos é um prenúncio do que irá acontecer na grande tribulação. Não sabemos quanto tempo a igreja permanecerá na terra até o arrebatamento. Enquanto estiver na terra, a igreja tem um papel que é assumir o lado de Israel e defender o seu direito, porque há uma promessa de Deus feita a Abraão e que pode alcançar a todos nós. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Israel foi uma palavra dita que Deus disse para Abraão. Então esse pacto que Deus fez com Abraão, se estendendo, apontando para os dias de hoje, querido, é algo tão real que as pessoas se perdem no decurso do tempo, porque eles acham que o tempo de Deus é o tempo deles. Abençoarei os que eu abençoarem, amaldiçoarei os que eu amaldiçoarei. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio de Israel, toda a terra será abençoada e eu serei um abençoado. Porque Israel é a menina dos olhos de Deus. E quem defende isso também é, porque Deus é com ele. Quando abençoamos Israel, permanecemos a favor dos judeus, somos profundamente abençoados. Presta atenção, na votação da ONU sobre a criação do Estado de Israel, olha como nós estamos, queridos. O Brasil é uma terra abençoada e que deverá sempre se posicionar a favor de Israel. Quando estávamos vivendo naquele desatino aí desse governo falido passado, que foi contra Israel, aquele era um momento terrível para nós que Deus também não suportou pelo fato de nós, servos de Deus e que amamos Israel, pelo povo que Deus reconhece aqui que o ama, ele não permitiu que aquele traste se mantivesse à frente dessa nação nossa. Na votação da ONU sobre a criação do Estado de Israel, em 1948, o secretário-geral era o brasileiro Oswaldo Aranha. Seu voto de Minerva deu a Israel o direito de existir como nação. O voto de Minerva é aquele último voto. Aquele que, se o cara pender para qualquer lado, ele dá o sim ou não. Então, querido, esse homem valoroso, ele
votou para que a nação de Israel se constituísse. Isso é um ponto altamente positivo para o Brasil. Foi Deus que abençoou a vida desse homem e ele deu o voto favorável a Israel. E nós somos favoráveis a Israel. O acordo de paz, o período da tribulação, como diz em capítulos anteriores, serão de 7 anos. Iniciará com o tratado de paz imposto pelo anticristo, no qual será pautada a solução para os casos que sucederá ao arrebatamento. Tudo isso acontecerá para que venha o arrebatamento e logo após comece aí, já nesse período, entrando naquele período de desolação que o mundo vai entrar nele, e aquele falso cristão, aquele que nunca entendeu o sacrifício, nunca recebeu genuinamente o sacrifício de Cristo e entendeu do que se trata, era aquele que vai à igreja e nunca assume uma posição de servo de Deus. Esse aí é um dos que serão aliciados, esses aí serão aliciados. Então fique ligado, porque o Senhor, Ele conhece o seu coração e sabe se você é autêntico ou não. E o diabo também vai querer saber se você vai estar do lado dele. Então, olha, acabou aquele negócio, é de agora para frente. Acabou aquela indecisão. A indecisão já é uma decisão a favor de Satanás. A indecisão por Deus é uma decisão a favor do diabo e ele vai crescer na sua vida cada dia mais. Saiba disso. Aqui não estamos pregando um evangelho de mimimi, aqui não. Estamos falando daquilo que de agora para frente a coisa vai afunilar. É hora daquele que quer Deus na vida, ter Deus na vida. Se não quer, que ele faça péssimo proveito com o capeta. O desaparecimento repentino de milhões de pessoas de todas as nações causará um abalo global nos pilares da sociedade. Economia e segurança entrarão em colapso, haverá anarquia, saques e atentados oportunistas. Tudo isso é cenário. Tudo isso é cenário. Continua observando. As ruas se tornarão verdadeiros campos de batalha. E todas as nações, as ruas se tornarão verdadeiros campos de batalha. As catástrofes profetizadas em Apocalipse serão de ordem mundial, afetando assim todas as nações. Olha, o primeiro passo já foi dado. O mundo inteiro está de máscara. Querido, ó, um estalar de dedo, Deus coloca tudo no chão. Saiba disso. Então, escolha o seu lugar. Haverá uma crise como nunca houve na história humana por causa do panorama caótico. Provavelmente a ONU terá de assumir o controle até que a situação seja ajustada. Olha, praticamente quem vê aí aqueles dois indivíduos lá falando, dando notícia da Ordem Mundial da Saúde, dando as notícias, passando aquele monte de balela que eles acabam passando, já é um prenúncio também de quando a ONU vai começar a dar a ordem para todo mundo, para esse sistema presidencialista que tem, vai acabar sucumbindo às ordens do anticristo. Vocês verão isso em breve. Eu não pretendo estar aqui. Haverá uma crise como nunca houve na história. Então a ONU, terá de assumir o controle até que a situação seja ajustada, sendo seu secretário-geral um forte candidato a ocupar o posto, o papel de anticristo. Você está careca de saber que a ONU é uma fonte supra-estatal, está acima, né? Tem as associações, os sindicatos que são infraestatais, mas tem a ONU, que é uma fonte supra-estatal. Então é por ali que esse maldito vai chegar e colocando a sua pata por ali. Quem não está percebendo isso é porque simplesmente já acomodou na sua caverninha, esquecendo que tem lá fora
uma imagem muito mais clara e definida das coisas que acontecerão. Mas tem aqueles que gostam de se adequar à situação para que ele, né, venha despistar, dar desculpa que não sabe. Não existe isso mais. Ninguém vai se excusar a descumprir a lei alegando desconhecê-la. Da mesma forma, ninguém vai dizer, eu não sabia, não interessa, deveria ter sabido, porque tem muitas pessoas anunciando verdadeiramente a palavra de Deus e muitos estão com brincadeira, com chacota, com gozação, mas os seus dias também estão chegando. Paguem para ver. Esse político, não uma pessoa ligada à religião, convocará os maiores líderes para propor um plano de ação. Querido, observe isso aqui, ó. Como consequência, o mundo será dividido em 10 regiões. Em cada uma haverá um líder indicado pelo anticristo. Se você analisar, não estou afirmando aqui, mas fazendo um comentário pertinente, se você analisar bem, Emmanuel Macron, um cara de muita habilidade, né, com 10 nações, e você sabe disso, olha, liga sua mente e começa a fazer as suas conjecturas. Não pense que isso aqui é teoria da conspiração apocalíptica, né? Tem até um profetinho, um profeteco, Nostradamus, que acertou algumas coisas, que lançou para o futuro alguma coisa. Imagina os profetas verdadeiros, a palavra de Deus. Imagine bem. Mas tem uns que querem acreditar nessas baboseiras, né? Então, como consequência, o mundo será dividido em 10 regiões, em cada uma haverá um líder indicado pelo indicado, não é votado, indicado pelo anticristo. É indicado, estará lá a serviço do diabo, anticristo, aquele que detesta tudo que se chama pelo nome de Deus. Então, em cada lugar haverá um líder indicado pelo anticristo. Assim surgirá uma nova ordem mundial sob a égide do mal. Sob o governo. Sob a autoridade. Está debaixo da autoridade do mal. Nos primeiros 3 anos e meio, não se esqueça, o Tratado de Paz do Anticristo estará em vigor como uma tentativa voluntária e bem intencionada de conter o caos, as guerras e a fome. É uma sutileza. O cabra será bom de retórica, né? Ele vai falar, ele vai estar naquele imbróglio maldito para enganar as pessoas que entrarão na lábia dele. Mas aí você vai ver o chifrinho dele crescendo de novo e o enxofre brotando. Aí será tarde. Aí será tarde. Aí você vai dar pego. Nesse período, os 4 cavaleiros do Apocalipse derramarão a ira de Deus sobre a terra. Tudo isso acontecerá na primeira metade da tribulação, nos primeiros 3 anos e meio. Os primeiros 1260 dias. Presta bem atenção nisso. Principalmente porque a base da sua proposta será a união das 3 maiores religiões monoteístas do mundo: islamismo, cristianismo, judaísmo. Você sabe muito bem. Então, querido, saiba de uma coisa: o anticristo, com toda certeza, o falso profeta, com toda certeza, será um líder de maior proeminência. Está uma briga aí entre 2. Eu quero usar a inteligência de vocês, né? Faz uma avaliação aí, entre 2 aí. Um deles será. Isso aí é um dever de casa, e que já está até resolvido, está até esclarecido, né? O anticristo será visto por todos como o ícone da paz, aquele que terá a responsabilidade de resolver a crise para que a ordem seja estabelecida. Que ordem? A ordem dele, a ordem do despotismo macabro dele,
a tão propalada ordem, nova ordem mundial. A coisa está chegando. Cristianismo, judaísmo e islamismo, como parte do acordo de paz, os judeus terão permissão, queridos, para construir o terceiro templo. Nós sabemos que 2 templos já foram construídos. Agora, falei aqui deles outro dia. Agora o terceiro templo está na iminência e será construído. Já falei disso também anteriormente. Os palestinos possivelmente receberão autoridade sobre os territórios ocupados da Judéia, próximos à cidade de Jerusalém. Talvez os cristãos mais liberais estejam na mesa mediando esse acordo, com o discurso de que todos nós somos irmãos, todos cremos em Deus, a fim de eliminar as diferenças por meio de uma religião que satisfaça a todos. Isso é utopia. Isso é utopia. Isso já tem lugar. O lugar que tem é o lugar do inimigo, do imbróglio dele, do enrolo dele, da sedução dele. Na tribulação, os pontos de convergência dessas 3 religiões serão destacados para promover a paz. Tudo, né, com o intuito de buscar a paz. Queridos, nós sabemos que paz, nós já temos a paz. Jesus falou assim, ó, deixo-vos a paz, a minha, porque ele é o único que tem paz para dar. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, esse imbróglio de trazer paz, essa conversa fiada, conversa para boi dormir, e que muitos vão cair nessa lorota, né? Ismael, então na tribulação, os pontos de convergência dessas 3 religiões serão destacados para promover a paz. Afinal, os judeus são filhos de Isaac, filho de Abraão. Os árabes são filhos de Ismael, também filho de quem? De Abraão. Da escolinha bíblica dominical, né? Todo mundo lembra disso muito bem. E segundo o apóstolo Paulo, os cristãos também são filhos de Abraão, Gálatas 3:7, e todos creem em um Deus único, embora com nomes diferentes. O acordo de paz do anticristo dará valor às coisas que unem as pessoas. Aquilo que provoca divisão, sobretudo as diferenças religiosas, será eliminado. A desculpinha dele, não, que a religião é má, é ruim, e que nós vamos reunir tudo numa religião com o intuito de assumir o controle e oprimir a todos. Só que a igreja do Deus vivo não estará mais aqui. Então, se você crê nisso, querido, fique ligado para que você seja arrebatado, para não passar por esse triste episódio fatídico, verídico, vai acontecer. Creia na palavra de Deus. Haverá novas leis, um novo sistema econômico e um novo calendário. Daniel capítulo 2, versículo 21. Depois de muitos estudos sobre esse tema com base em dezenas de fontes, há fortes indícios de que o calendário islamita será implementado na nova religião mundial. Por enquanto, nós seguimos aqui no Ocidente esse calendário juliano proposto pelo cristianismo através da Igreja Católica. E que para nós, nada contra, é o melhor que tem. Mas nós sabemos que olha, por aí já dá para tirar, olha, depois de muitos estudos sobre esse tema com base em dezenas de fontes, há certos indicam que é o calendário islamita, então já dá para você tirar muita conclusão por aqui também, ó. Eu falei de 2, né? Já começa a pensar nos 2. E começa a fazer suas conjecturas. Olha, é 50-50 aqui, não tem muita complicação, não. Dá para você entender muito bem. Então o calendário islamita será implementado na nova religião mundial. Há uma enorme possibilidade a isso. Isso se confirmará se o Islã estiver presente na cúpula do governo do anticristo. Queridos, olha,
dia 10 ou dia 20 agora de outubro, o Papa estará se reunindo lá em Roma, né? Para escolher já, para tratar desse assunto de uma liderança mundial. Então, olha, já te dei as 2 dicas aqui. Fica ligado naquilo que vai acontecer, abre o seu, mas não fica panguando, não, como diz por aí. Não fica voando, não. Presta atenção, porque agora trata-se da sua alma. Trata-se da sua alma. Agora, eu vou te dizer uma coisa com responsabilidade minha. Olha, Jesus já morreu na cruz por você. Ele não precisa dar provas mais da salvação que ele já deu a todos nós. Agora, quem está com o objetivo de salvar a sua alma já não é mais ele, é você. Com a sua entrega a ele, ou então a sua recusa. Para perder logo a sua salvação e já ficar aí a serviço do diabo para pouco tempo, você ser aniquilado juntamente com ele. Então é um momento de escolha, não é mais... Não tem nada disso, não tem mais nada de o cara ficar com conversa fiada, achando que as coisas são de brincadeira. Acabou esse tempo, graças a Deus, que acabou. Então o controle financeiro será uma das mudanças preconizadas pelo anticristo, mais fáceis de ser aceitas pela sociedade. Querido, olha, você tem uma coisa que mexe na consciência apodrecida do homem, e no ego dele é o dinheiro. É o dinheiro. Falou que o cara vai ficar bem financeiro, ele entrega a alma dele pro capeta. Porque o Mamon, o Deus, a representação maldita do dinheiro é Mamon, é um demônio, da mitologia que você sabe muito bem, mas é uma representação. É por isso que a Bíblia diz que não se pode servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir a 2 senhores, você tem que se dedicar a um e abandonar o outro. Não tem esse negócio de ficar, tô metade com um, metade. Isso não existe. E pela sua inteligência de rodapé, você vai entender que isso é verdade. Que você tem que decidir. Não precisa ser gênio, não, para entender isso. Durante a tribulação, em uma economia globalizada, as nações dependem uma das outras, né? Dependem tanto que os embargos são usados como sanções aos países que descumprem as regras da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Essa interdependência é muito sensível às reações do mercado. Se as ações de uma grande empresa chinesa caem, as bolsas do mundo são afetadas. Se o Xing Ling cai lá, tudo começa a ficar afetado pelo mundo inteiro. Mas o diabo está preparando um aí que vai te seduzir, né? Isso acontece em boa medida porque a economia de um país está atrelada a uma moeda sua, que possui poder de compra diferente de outras moedas. Portanto, se houver uma nova moeda única, o governo anticristo terá mais facilidade para controlar a economia, numa época em que haverá escassez por todos os lados. O controle da economia será irrefutável. Esse aqui é da minha época. Em 1975, eu tinha 15 anos. Mas pela história eu sei. Henry Kissinger, um diplomata estadunidense de origem judaica, escreveu um livro chamado Pawn in the Game, ou Peão no Jogo. Naquela época, Kissinger previa que, enquanto o mundo caminhava para um crescimento exponencial da população, os recursos seguiam em direção oposta e não haveria solução para esse problema. Um camarada já começou a entender os rumos da economia, porque é diametralmente oposto uma coisa da outra. Crescimento populacional, recursos escasseando. Então, queridos, olha,
Tudo isso será também o chamariz, um ponto, culminando num ponto central para que esse maligno tome o seu lugar por um período muito pequeno de tempo, né? O mundo caminhar para um crescimento exponencial da população, os recursos seguiam em direção oposta e não haveria solução para esse problema. Henry foi um dos primeiros estudiosos a cunhar o termo Nova Ordem Mundial. Saiu da boca, em primeiro lugar, quem cunhou essa palavra foi Henry Kissinger, que você deve conhecer da história americana, político americano. O governo mundial seria capaz de determinar uma distribuição mais equânime dos recursos. Essa nova ordem bem pode representar o que acontecerá no futuro no governo do anticristo, a grande tribulação, porque vai encaminhando para esse momento. A grande tribulação abrangerá os 3 anos e meio finais da tribulação. Essa distinção é necessária porque a grande tribulação marca a quebra do acordo de paz. Os primeiros... Lembra quando o povo hebreu foi levado escravo para o Egito? Durante os primeiros 30 anos, seda, né? Aí eles perdendo, achando que a coisa estava boa. A partir dali a coisa começaram a ficar ruim, ficar feia para aquele povo. Então, nesses primeiros 3 anos e meio, que a igreja, nós não queremos estar mais aqui, vai ser de embromação, de enrolo, de rasgação de seda, de sedução maldita e de pessoas se prostrando diante desse maldito. Mas a partir do segundo 3 anos e meio, fechando 7 anos, que é uma semana, a 70ª semana de Daniel, esse maligno, ele simplesmente vai mostrar o seu chifrezinho e, como eu disse, vai feder enxofre, e o povo de Israel sai fora dele, começa aquela perseguição ferrenha, não só Israel, mas a todos aqueles que optarem ainda pelo nome de Cristo debaixo de morte. Somente terão a oportunidade desta forma. O anticristo começará a perseguir os judeus e os que invocarem o nome de Jesus, sim, durante a tribulação, muitas pessoas se converterão a Cristo. Em Apocalipse, quando um dos anciãos pergunta a João: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? O próprio ancião responde: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Portanto, haverá salvação no fim dos tempos, mas o preço será morrer pelo nome de Jesus. Aquele que não ousa morrer agora pelo nome de Jesus, mesmo não tendo essa imposição, imagine na hora que tiver. Só o fato de você falar com o indivíduo: olha, se você quiser ser salvo, e a palavra é essa, você deverá receber a Cristo. Tem muitas pessoas que ficam com aquela embromação de: mas eu aceito Jesus toda hora, que não sei o que tem. Isso é conversa fiada. Isso é conversa para boi dormir. Quem tem um acordo, um pacto com Cristo e recebeu o sacrifício dele, que ele já provou lá na cruz do Calvário, não tem que ficar falando isso para querer fugir de uma palavra, de um discipulado, de uma evangelização para o bem dele. Tem pessoas ainda com aquela mente arrebentada que acha que os pastores estão querendo levar muita gente para a igreja para tirar o dinheiro dela. Queridos, acabou esse tempo. O dinheiro que nós levamos na igreja, que eu levo enquanto dizimista, minha família leva para a igreja, é fruto daquilo que Deus já operou em nós e que já está consolidado em nossas vidas. Não é conversa fiada de detratores da palavra de Deus que zombam. Não pode ver um pastor, não pode ver uma igreja que eles querem jogar todo mundo nessa vala comum, pensando que todos são da laia deles. Haverá um momento que você vai lembrar, você que anda demeritando a palavra de Deus, vai lembrar com muita tristeza do seu coração
desse povo que você achincalhava e que agora não está mais nessa terra porque foram levados por Jesus Cristo. Se você não crê nisso, você é o pior dos miseráveis, como diz a palavra de Deus. Aquele que não tem certeza da sua salvação em Cristo, não tem a esperança da salvação, é o pior miserável que tem. Então fuja desse ambiente de miserabilidade cristã e de dissociação da palavra e da presença de Deus, porque os tempos estão afunilando. Saiba disso. Os midi-tribucionalistas interpretam os versículos que acabamos de ler como o início da perseguição do anticristo à igreja. No entanto, o contexto bíblico se refere aos judeus, não aos cristãos. Presta atenção, que elementos indicam que Jesus estava citando os judeus em sua profecia. Em primeiro lugar, a expressão sacrilégio terrível faz referência a Antíoco Epifânio, que você deve conhecer, um rei da dinastia Seleucida, que governou a Síria entre 175 AC a 164 AC. Assim que invadiu Jerusalém, Antíoco proibiu com pena de morte a leitura da Torá, que é o livro sagrado, que é a Bíblia do povo judeu. Ele proibiu sob pena de morte. Depois ele sacrificou. Olha que absurdo, e analisa agora o que esse perdido vai querer fazer lá dentro do templo, o que não será aceito terminantemente pelo povo de Israel. Ele sacrificou uma porca no altar de bronze do templo, um animal considerado impuro pelo jovem judeu, pelo povo judeu. Por fim, Antíoco introduziu no lugar santíssimo a imagem de Zeus, o Deus supremo dos gregos. Os judeus chamaram esse ato de desrespeito absurdo, como o sacrilégio terrível. Foi por isso que em Mateus 24, Jesus citou esse episódio passado para descrever que algo semelhante aconteceria no futuro, para marcar o início da grande tribulação. Quem achar que isso aqui é coisa de embromação, já perdeu. Já perdeu. Mas não é hora também de ninguém ficar querendo convencer ninguém. Agora é hora do camarada abrir mão desses conceitos apodrecidos, dessa prerrogativa imbecil e procurar Jesus Cristo como Senhor. É hora disso. Desse modo, a profanação do terceiro templo coincidirá com o começo da grande tribulação. Acontece que, para o templo ser profanado, terá que ser construído primeiro. Presta atenção. De repente, alguém já poderia ter olhado, mas não existe tempo. Querido, olha, presta atenção. Para a maioria, isso não será possível, pois o novo templo deveria ser erguido na região onde estão hoje a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. Este construído em cima da rocha mais elevada daquele monte, é um dos lugares mais sagrados para o Islã. Mas você acha que isso vai ser problema? Os muçulmanos afirmam que naquela rocha Ismael teria sido oferecido a Deus. Ismael é filho de Abraão, com Agar. Se você lê a palavra, você sabe disso, que é da escolinha bíblica. Contudo, a Bíblia garante que, na verdade, foi Isaac. A boa notícia é que o terceiro templo será erguido bem no meio, entre Al-Aqsa e o Domo. Portanto, o acordo de paz será possível, porque não haverá necessidade de destruir nenhuma construção sagrada para os muçulmanos. Em primeiro lugar, Jesus citava os judeus em sua profecia, porque ele afirmou que os que estiverem na Judéia devem fugir para os montes. E agora, presta atenção. E quem estiver no eirado, segundo algumas traduções, não deve descer para tirar alguma coisa de sua casa. Mateus 24, 16, 17. Continua ligado aí. O eirado aqui se refere a uma espécie de local descoberto, muito comum sobre a lei das casas judaicas. Mesmo nas residências mais simples, é muito usado para tomar ar fresco e admirar a vista. Tudo está interligado com a palavra de Deus. E ainda mais, saindo da boca do próprio Deus, quando veio aqui. Estava ainda como homem, porque ele veio como homem para morrer por nós, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Portanto, a perseguição profetizada por Jesus em Mateus 24 será sobre os judeus, não sobre a igreja. Será tão intensa que nem, sabe por quê? Que não da igreja agora, querido, porque nós já teremos, entendeu agora? Que nós já, teremos ido embora. Não tem dúvida agora. E será tão intensa que nem dará tempo de usar nada em casa. O judeu que quiser sobreviver terá de fugir. Imediatamente Jesus continuou: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem nos sábados. Mateus 24, 20. O sábado é o dia em que os judeus descansaram, ou é o dia que eles descansam ou estudam a Torá, aquela Torá que aquele indivíduo queria acabar com essa palavra, mas jamais acabarão. Porque a palavra de Deus, ela é eterna. Coloca isso no seu coração. Portanto, um dia em que estão completamente despreparados. O Shabá é o dia em que os judeus descansam ou estudam nas sinagogas. Portanto, um dia, é por isso que está interligado. Quando Jesus falou, querido, olha, imediatamente Jesus continuou: ore para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. O Shabá é o dia em que os judeus descansam ou estudam nas sinagogas. Isso é para o povo judeu. É para eles, porque o Shabá é para eles. São eles que são defensores e cumpridores. É claro que isso não é vedado a quem queira, né? Mas é algo da dispensação deles. Portanto, um dia em que estão completamente despreparados para uma fuga, se o Shabá for estabelecido para os judeus, então não há razão para se pensar que a profecia de Jesus também inclui os cristãos. Nós, esse momento ímpar, é um momento ímpar para o povo judeu e, consequentemente, para aqueles que não forem com Jesus, porque preferiram o diabo, preferiram ouvir a lorota, a sedução e o engano do anticristo, que será um cara bem preparado pelo diabo para fazer esse engano. Saiba disso, querido. Na tribulação, o controle social será absoluto. A tecnologia avançada permitirá que qualquer pessoa seja imediatamente reconhecida em qualquer lugar por câmeras inteligentes e de alta resolução. Na hora que você passar lá, você hipoteticamente, tomara que você não esteja nessa, você vai ser visto com uma nitidez de imagem muito grande. E ele vai saber onde você vai estar. Hoje, já se sabe onde você está pelo seu posicionamento, de onde está o seu celular, ali estará você, porque na realidade hoje é assim, né? Assim como onde tem um brocado jurídico que diz assim: ubsotietas, ibius, onde está a sociedade, ali está o direito. E da mesma forma eu digo para você: olha, onde está o seu celular, ali estará o dono dele também. Porque as pessoas se apegaram tanto a isso, que isso já faz parte das vidas delas. E que qualquer coisa corre pro celular, pergunta o Google, pergunta isso, pergunta aquilo, liga para fulano. E tem, e você não sabe de uma coisa, tem, você encontra. Olha no Google, tá lá. É por isso que os homens estão sendo aliciados. As pessoas não estão perguntando mais para Deus, estão perguntando para o Google. Então é hora de começar a levantar um pouco as vossas cabeças, né? As nossas cabeças. Então o controle será absoluto, a tecnologia avançada permitirá que qualquer pessoa seja imediatamente reconhecida em qualquer lugar por câmeras inteligentes de alta resolução. O que consideramos apenas ficção científica no futuro será tão comum quanto o celular que temos nas mãos. É difícil saber hoje quem é que não tem um celular. Quem imagina que conseguiria escapar do reconhecimento facial? Será facilmente localizado pelo chip ou nanorobô implantado na fronte ou na mão.
Ah, não, tem que pôr aqui, porque agora eu chego lá, coloco a mão, rápido, e a sedução tecnológica é muito grande. Então vão querer na testa, aí já vai um prenúncio, né? Lembra daquele marcadorzinho de temperatura? Aquilo já é um... Hã? Alguém pode ler, nós podemos ler e já ver um prenúncio do capeta já preparando as coisas? Então vamos para frente. O anticristo não terá a menor dificuldade para perseguir os judeus na grande tribulação. Nenhuma. A biografia de Hitler parecerá história em quadrinhos se comparada às atrocidades planejadas pelo anticristo. Ele será brutal, implacável, muito pior do que todos os ditadores que viveram até hoje. Querido, se você conhece um pouco da história de Nero, vê o desatinado que aquele homem era. Né? E ele gostava, com um requinte de crueldade, perseguir os cristãos, jogá-los na arena, fazer tochas acesas humanas. Muitos, à época, pensaram, os preteristas, né, até acharam que aqueles caras, que eram esses aí, aquele era um deles. Mas não, esse cara aí é fichinha, perto desse indivíduo hediondo que está chegando por aí. Então, se você quer que o pior assassino, aquele que vai matar você e te aniquilar e para coagir você, matar sua família inteirinha, seus filhos, para que você assuma que é do diabo, se você quer navegar nessa vibe, quer, né, colocar sua prancha aí para surfar nessa vibe aí, vá nela. Mas se quer Cristo, é hora. Então, a biografia de Hitler parecerá historinha de quadrinhos, se comparada às atrocidades planejadas pelo anticristo. Ele será brutal, implacável, muito pior do que todos os ditadores que viveram até hoje. Algumas descrições bíblicas sobre a grande tribulação que nos ajudam a entender quão adverso será esse tempo. Então, querido, você que acompanhou comigo hoje a maior profecia de todos os tempos, parte 11, continue comigo na parte de número 12, na próxima sexta-feira que vem, porque estaremos falando disso e falarei a cada dia com mais entusiasmo, com mais amor e com mais convicção, porque eu creio na palavra de Deus. Grande Deus, soberano Pai, nós abençoamos em Teu nome, Senhor, as vidas de cada um dos nossos irmãos que estão participando conosco do culto, cultuando ao Senhor. Eu sempre digo que nós não fazemos live, mas cultuamos ao nosso Deus. A hora do culto é hora sagrada, que nós deixamos tudo que estamos fazendo e nos reunimos para adorar o nome do Senhor. Por isso, Pai, queira nos abençoar e nos preparar para esse dia, para os acontecimentos que virão, e que os nossos olhos estejam completamente atentos àquilo que o Senhor está para fazer, que é arrebatar a tua igreja, arrebatar o teu povo, que tem vivido, que tem ansiado pela tua volta, não vendo mais nesse mundo entusiasmo, coisa nenhuma que agrade. Porque aquele que é servo do Senhor e que anda na tua presença, Pai, da agora para frente ele não vai ter muito prazer nesse mundo, mas no Senhor terá todo o prazer, porque o Senhor é o nosso Deus. Que a graça de Deus repouse sobre a sua casa, sobre a sua vida. Então, para os membros, especificamente da nossa igreja,